Boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma oração, vamos colocar todas as famílias em oração, vamos colocar todas as pessoas que estão doentes, vamos colocar todas as pessoas que nos pediram oração. Reze cada uma a sua oração, tá? Cada um coloque os seus pedidos, as suas vontades, os seus desejos, mas lembrando que a gente reza pedindo as coisas, mas quem sabe se nós vamos receber a graça do nosso pedido é Deus. Então é tudo no tempo dele, na vontade dele, tá? Mas nós temos de sempre pedir, né? Vamos fazer o seguinte. Hoje eu quero dar uma retomada assim, rapidinho, sobre, né, a catequese mesmo. Na semana passada, nós falamos primeiro sobre a ressurreição, né? Jesus ressuscitou, Jesus ficou, né, na terra ressuscitado, de carne e osso, apareceu para os apóstolos, apareceu para muitas pessoas, e depois Jesus subiu aos céus, foi morar, né, no céu com Deus, e nos deixou o Espírito Santo. Ele deixou os apóstolos e ensinou os apóstolos a rezar para as pessoas, a pedir o Espírito Santo, falou que ele ia deixar o Espírito Santo para os ungir, né, para ensinar eles, assim deixou, né, com eles e conosco. Então, aconteceu o seguinte, hoje eu vou contar a história, mais um pouquinho da história, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, né? Logo após que ele teve a ascensão de Jesus, né? Ascensão é ascensão, subir ao céu. Aconteceu o seguinte, naquela época, os apóstolos, eles tinham muitas obrigações de rezar para as pessoas, de pedir, de ajudar e tudo. Aí, com isso, começaram a aparecer muitas coisas para eles resolverem. As pessoas chegavam com problemas, eles tinham que ajudar a resolver. Um dos problemas que começou a acontecer foi o seguinte, naquela época, mulher não trabalhava fora, só os homens. Então, quando a mulher ficava viúva, né, que o marido morria, ela ficava com os filhos e eles passavam muitas necessidades mesmo, falta de comida, sem ter onde morar, porque a mulher não podia trabalhar. Não existia essa possibilidade da mulher trabalhar. E sem o homem trabalhar para comprar as coisas, comidas, as mulheres passavam falta, passavam fome, as mulheres, as viúvas e as crianças. Então, um dos problemas era esse, que os apóstolos tinham que ajudar essas pessoas. Como eles eram poucos, eles precisavam de começar a aumentar as pessoas para evangelizar e para ajudar os outros, eles eles escolheram os diáconos, né, que eram pessoas para ajudar os apóstolos. Eles foram escolhidos. Então, os apóstolos, né, os 12 apóstolos de Jesus escolheram. Entre essas pessoas que eles escolheram um que se chamava Estevão. Estevão foi um diácono muito abençoado, muito inteligente, muito sábio, e ele se destacou entre os diáconos. Ele tinha um sermão sobre Jesus muito claro, muito fácil de entender, e ele começou a fazer muitos milagres, né? E as pessoas começaram, as pessoas más, né, daquela época, né, que eram os reis, né, da época, eles começaram a ficar muito atormentados com a firmeza com que ele falava de Jesus. Então ele começou a convencer muitas pessoas ao cristianismo, a acreditar, né, em Jesus e na ressurreição e tudo. Com isso, ele começou a incomodar muitas pessoas. E as pessoas começaram a odiar ele, porque ele estava só falando sobre Jesus e com muita fé, e arrastando multidões para o cristianismo e tudo. Aí eles pegaram e inventaram um monte de mentira lá e mandaram apedrejá-lo. Eles convenceram as pessoas de que ele era ruim e ele era uma ótima pessoa. Então ele foi o primeiro mártir, né? O que é mártir, né? Ele foi assassinado porque ele acreditava em Jesus. Então ele foi apedrejado. Mas ele tem um ensinamento lindo para nos dar. Eu quero que vocês leiam aí.
Atos dos Apóstolos 7, de 54, eu vou escrever, tá? Lá uma coisa, de 54 a 56. Eu vou ler aqui, ó, morte de Estevão. Ao ouvir tais palavras era o discurso de Estevão maravilhoso falando sobre Jesus. Esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Olha o que ele disse. Na hora que ele estava sendo apedrejado, as pessoas com ódio dele, apedrejando ele, né? Sem ele fazer nada, gente, ele era um santo. Olha que dó. Ele mesmo na hora da morte, ele gritou: eis o que vejo. Ele viu o céu se abrir, né? Ele viu o céu se abrir e disse: estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Vê se vocês conseguem imaginar isso. Na hora da pessoa ser apedrejada injustamente, em vez dele estar revoltado com as pessoas que estavam jogando pedra nele sem ele ter culpa nenhuma, ele estava olhando para o céu e vendo Deus e ainda pedindo a Deus para não castigar aquelas pessoas, porque ele sabia que elas estavam sendo enganadas, que elas não tinham culpa, que elas não sabiam o que estavam fazendo, eles estavam matando eles sem saber que estavam fazendo errado. O que nós vamos aprender com isso? O que Estevão vem hoje ensinar para nós? Estevão vem ensinar para nós que mesmo em meio a tantas turbulências, tantos problemas, quando a gente está sendo maltratado, quando as pessoas não estão nos entendendo, quando as pessoas não estão nos ouvindo, quando as pessoas estão tratando a gente com indiferença, às vezes não estão nos tratando tão bem quanto a gente quer, ou seja, quando nós estamos passando por um problema muito sério, o que é que nós devemos fazer? Rezar, orar, pedir a Deus, mudar o foco. Em vez de Estevão focar naquelas pessoas tacando pedra nele, xingar elas, vocês são idiotas. Não, ele estava focado em Deus, ele estava rezando. Então é isso que nós temos de fazer. Enquanto está acontecendo muita turbulência, muita coisa, vocês acham que as pessoas não estão te entendendo, você acha que tem um amigo que não te entende, você acha que tem o pai ou a mãe não está te entendendo e tudo, você vai revoltar contra eles, brigar? Não. Você vai para o seu quarto, vai ajoelhar e vai rezar e vai conversar com Jesus, porque Ele te entende. Ele entende tudo que você quer falar. Você vai rezar, falar tudo que você quer e ficar caladinho e continuar rezando. Uma hora você vai receber resposta com uma palavra de carinho que alguém vai te falar, com uma palavra de apoio, com um abraço, com uma resposta de alguém que depois com calma a pessoa pensou bem. Ou você também vai pensar bem e ver que você estava errado e achava que estava certo. Ou a pessoa vai ver que estava errado e não era você. Então, hoje o que nós vamos aprender é o seguinte. Ana, fecha a porta para a cachorra não ficar latindo, tá me atrapalhando, amor. O que nós vamos aprender com hoje? Vocês vão ver. Atos dos Apóstolos 7, a morte de Estevão. Nós vamos aprender que nós temos que fazer igual Estevão. Seja lá o problema que for, nós temos de rezar, orar, foco em Deus, vamos focar nas coisas boas, não vamos focar nas coisas ruins, focar no de ruim que está acontecendo, vamos focar no que está acontecendo de bom na nossa vida, vamos focar em Deus, focar em oração, focar nos amigos, na família, no que a gente gosta de fazer de legal, entendeu? É isso. Amém, tenha uma boa semana, segunda-feira ou terça, eu vou ver com o grupo que dia vai ser melhor. Nós vamos fazer a catequese online, né? No aplicativo, talvez seja até no WhatsApp web mesmo, ou no WhatsApp, né? Não no web, no WhatsApp mesmo, o grupo todo. E eu quero que todo mundo participe, eu vou fazer algumas perguntas, quero que vocês assistam todos os vídeos, quem tiver atrasado, não tiver assistido, porque quando a gente for crismar, eu quero que todo mundo esteja catequizado, com todas as coisas principais, né, que a igreja pede. E
Aí, por quê? Já pensou vocês chegarem no dia da crisma e o padre perguntar alguma coisa e vocês não souberem? Vamos aprender. A gente tem que conhecer Jesus. Se a gente não conhecer, como nós vamos amá-lo? Como ele vai ser nosso amigo? Como que a gente vai ser amigo de uma pessoa sem a gente conhecer ela? Então vamos conhecer, porque não tem nada melhor nesse mundo do que a gente ter Jesus como nosso amigo, do que a gente ter Nossa Senhora como nossa amiga, como nossa mãe, tá? Então aqui, ó, eu li aqui na Bíblia, quero que vocês leiam e quero que vocês comentem comigo na segunda-feira ou na terça, né? Porque eu vi que tem algumas pessoas que têm compromisso na segunda, porque já tem tanto tempo sem catequese que as pessoas ocuparam o momento da catequese, né, gente? É normal. Mas eu vou achar um jeitinho de todo mundo encontrar no mesmo horário, vai dar certo, tá? Até semana que vem, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um, que o dia de vocês seja maravilhoso, rezem uma Ave Maria, rezem um Pai Nosso, rezem em família, convida a família para rezar pelo menos uma Ave Maria e um Pai Nosso todos os dias, se não puderem rezar o terço juntos. Peçam para o fim da pandemia, peçam para Deus misericórdia, peçam a Deus paz no coração de todo mundo que estiver passando por algum problema e saúde para todo mundo que estiver passando por problemas de saúde também. Abraço, amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.